Vai fazer mais umas tentativas aqui, porque tá estranho. Então, ela entra e eu não apareço, tá? Ela aceita o convite, ela não aparece, tá? A gente vai dar seguimento aqui, a gente vai tentando de novo aqui entrar ao vivo pra gente ter essa nossa live, tá bom? Então, tomara que dê certo desta vez. Tomara, vamos torcer, me ajudem na torcida para que dê tudo certo, porque a gente está tentando aqui e tá caindo. Então, vou mandar o convite de novo aqui para nossa convidada, vamos ver. A torcida para que dê tudo certo desta vez, que não caia, tá bom? Vamos torcer, ó, tá esperando, aguardando ela esperar. Agora Ah, foi. Ah! demorou, mas entrou. Sim, eu não sei o que aconteceu, eu tive que fazer umas manobras aqui, mas, É, gente, é. estamos aqui. Quem Ainda bem viu que a a gente, luta desde, quem né? viu a Ainda luta bem. desde o começo, É. quem viu a luta desde o começo, pode ver que a gente tentou umas 15 vezes aqui, tentou entrar, caiu, entrou, caiu, entrou, caiu. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, você que está chegando na nossa live. Esse quadro se chama Entrevistando. É um quadro onde a gente recebe grandes pessoas aqui, pessoas que vêm com conteúdo, que vêm trazer bate-papos. A gente tem um bate-papo de uma forma informal, mas que vai trazer algum conhecimento para as pessoas que nos acompanham, que nos seguem. Você que está chegando e você também gostaria de participar aqui com a gente, você é o nosso convidado. Você só entra em contato com a gente, que a gente tem a nossa escala, a gente escala você, você vem aqui compartilhar com as pessoas. E hoje o assunto é relações abusivas. Relações abusivas com ela, que é psicóloga, mas eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale um pouquinho do que ela faz, como que ela trabalha, e depois a gente vai entrar no nosso assunto. Vocês podem mandar as perguntas aqui, porque hoje eu não estou aqui direto com a minha com o meu suporte aqui, mas o meu suporte está assistindo também ao vivo. Ela vai me mandando as perguntas, se eu não conseguir ler aqui, ela vai me mandar pelo Messenger, aqui do lado do Facebook, eu consigo ler e passar para a Carol. Carol, por favor, se apresente, para que quem não te conhece possa te conhecer, porque essa live vai ter gente que vai entrar agora e outras pessoas irão ver posteriormente, tanto pelo YouTube e também aqui no IGVT. Lembrando, pessoal, pode largar o dedo nos corações ali, pode largar, pode encher de corações para que ela volte mais vezes. Vamos lá, Carol. Vamos lá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento com você, que é uma pessoa tão querida e um profissional que a gente não tem nem o que falar, né, Sérgio? Então, eu sou psicóloga, tá? Estou formada aí desde 1998 e, curiosamente, a vida me levou para ambiente hospitalar, né? Porque meu primeiro emprego foi dentro de uma oncologia e sempre fui trabalhando e descobrindo as relações humanas, né? Dentro de hospital, depois eu fui para a vida acadêmica, dei aula em faculdade, coordenei curso, tá? E hoje eu coordeno a equipe de psicologia do Hospital Ouro Verde, no qual a gente faz um trabalho muito bacana, bem direcionado ao pessoal de Covid, né? São pacientes, familiares, nesse eixo, nas enfermarias Covid. Sou pós-graduada em hospitalar, psicologia hospitalar e em psicopedagogia. Sou de Araras, tenho 44 anos e Legal. Legal, legal, bacana. Muito obrigado por você aceitar vir aqui compartilhar conosco esse seu conhecimento. Você tem uma experiência ampla, né? A gente pode ver quando a gente conversa contigo, o acolhimento que você tem, a forma que você conversa, inclusive, até o colocar das palavras, né? A gente acaba aprendendo. Uma conversa com você, a gente acaba sempre aprendendo. E tem momento que eu falo assim, poxa, preciso avaliar, pensar muito bem antes de falar, né? Porque eu estou do lado de uma psicóloga. Eu sempre brinco assim, estou do lado de uma psicóloga, quando eu for falar algo, aí vai estar me avaliando, vai estar pensando aí. Mas é uma brincadeira. Gente, vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. A primeira pergunta que eu vou fazer, porque eu tenho sempre aqui um esboço, né? Onde escrevo mais ou menos o que eu vou falar com o nosso convidado. O que a gente entende por relações abusivas? Como seria uma definição para quem está aqui assistindo, o que ela poderia tirar hoje como definição de relações abusivas? O que quer dizer?
Ó, é o seguinte, existem várias conceituações, tá? Sobre relações abusivas, mas é a maneira mais fácil da gente entender uma disputa de poder onde uma das partes acaba sendo manipulada e acaba adoecendo emocionalmente, fisicamente, por conta dessa disputa de poder. É a melhor maneira da gente entender. Então, eu tenho uma relação entre duas pessoas, que não necessariamente é uma relação afetiva, pode ser uma relação familiar, uma relação de trabalho, uma relação entre amigos, uma relação entre irmãos, tá? No qual um acaba exercendo de uma maneira danosa, nociva, manipuladora, o poder sobre o outro. Entendi. Pessoal, você que está assistindo aí pode mandar perguntas também, porque a gente está falando de relações abusivas, tá? Eu estou vendo aqui alguém nos assistindo da África do Sul. Salut Freddy, comment tu vas? Très content de te voir ici avec nous. Ok, c'est bien, tu es là, très content de te voir. Si tu veux lancer une question, tu peux la mettre ici, on va la traduire en portugais et après je vais te répondre en français. Nous parlons sur les relations abusives. Donc, tu peux mettre ta question, je vais traduire e répondre, ok? Acabei só de falar para ele que ele seja muito bem-vindo. Ele está lá direto da África do Sul, acho que Pretória ou Cape Town. É um amigo que eu conheço há muito tempo, que não via também entrar aqui ao vivo. Então, tem alguma relação entre relações abusivas e relacionamento abusivo, ou é a mesma coisa? Porque às vezes a gente escuta falar de relações abusivas, como você mesmo falou, então essa pessoa que tem uma disputa de poder, onde um acaba exercendo essa força, né, esse poder em cima do outro, e o outro acaba adoecendo, né, tentando definir desta forma. Tem alguma relação entre relações abusivas e relacionamento abusivo? Ou as duas querem dizer a mesma coisa? Sérgio, conceitualmente falando, quer dizer a mesma coisa, tá? Muitas vezes as pessoas acabam ligando o termo relacionamento a relacionamento homem e mulher, a casamento, a namoro. E quando a gente fala em abuso, tá? Hoje a gente usa um termo que chama gaslighting, tá? Que é manipulação, tá? E esse gaslighting, ele vai trazer muito a problemática que a relação abusiva traz. Então, vamos só recapitular. O relacionamento, muitas vezes as pessoas acabam entendendo que é afetivo, tá? E a relação é algo que as pessoas entendem de uma maneira mais generalizada. Só que nós estamos falando da mesma coisa. Uma manipulação de sentimentos, uma manipulação emocional, sexual, financeira, psicológica, no qual os comportamentos, eles passam a ser tão danosos neste relacionamento que faz com que a pessoa que seja a vítima comece até se questionar: será que eu estou correta? Será que o que eu faço é certo? Ou será que eu sou tão ruim assim quanto o meu agressor, tá? Quanto a pessoa que abusa de mim faz com que eu acredite? Entendi. Legal. E até eu ia fazer outra pergunta agora, mas acho que você já começou a respondendo lá na frente, lá atrás. Eu ia perguntar os tipos, né? Quais são os tipos? Mas você acabou falando que isso pode acontecer na relação de trabalho, pode acontecer entre um casal, pode acontecer entre pai e filho, pode acontecer entre mãe e filho, entre espaços. Então, onde há indivíduos, onde há seres humanos, pode sim se ter uma relação abusiva, é isso? Pode sim se observar esse tipo de disputa. Exatamente. Olha que bacana, né? Você sabia que a alienação parental a gente pode considerar como relação abusiva? Porque a gente pensa que a relação abusiva é assim: eu sou casada, eu tenho um namorado, que ele me ofende, ele me bate, e às vezes eu acho que é só isso, mas não. O fato de um pai falar mal da mãe ou vice-versa para o filho num processo de divórcio, a gente pode considerar como relação abusiva também. Então, existem várias formas. Dentro de uma amizade, Sérgio, por exemplo, na qual a amiga
tem tantos ciúmes da outra amiga, né? Que faz com que ela se sinta dependente dessa amizade, né? Ai, sem mim você não é nada. Depreciando muitas vezes o comportamento daquela amiga quando não está junto. Entre irmãos também, muitas vezes a gente pode estar encontrando a relação abusiva. Dentro da empresa também, a gente pode encontrar, muito fala-se da relação abusiva em termos de moral, assédio moral, tá? Mas a gente tem que entender também que um assédio sexual, uma mão em local inadequado do seu chefe ao colaborador, é uma relação abusiva, tá? O fato do seu gestor te ofender, te depreciar na frente de outros colegas ou individualmente, é uma relação abusiva, fazendo com que você, por exemplo, sinta-se incapaz e inferior. Muitas vezes, Sérgio, questionando se realmente você tem potencial para fazer aquilo. Aí você vai além. A relação de um professor com um aluno pode se tornar uma relação abusiva também. A gente tem que entender, é legal a gente entender assim, ó, qualquer comportamento, tá, que ele não esteja fluindo normalmente, precisa ser avaliado, porque isto é um sintoma. Vou te dar um exemplo. Eu vou colocar uma roupa para sair com o meu namorado, com a minha namorada. E quando eu coloco, eu vou escolher a roupa, eu questiono, será que ele vai gostar? Isso já é um sintoma de que pode ser que você esteja passando por um relacionamento abusivo. Se eu passar este batom, será que eu vou ser aceita? Ou ainda, com uma amiga, se eu sair com a amiga X, será que a amiga Y vai ficar ofendida e brava comigo? Tá? Ou ainda, se eu falar para minha mãe que eu quero ir na casa do meu pai, será que minha mãe vai deixar de gostar de mim? Ou será que a minha mãe vai me bater por conta disso? Tá? Então, assim, são exemplos de comportamento que, quando você passa a apresentar, você precisa se questionar se você não está numa relação abusiva. Carol, você trouxe bastante conteúdo ali, até já temos uma pergunta que vem aqui do nosso que está assistindo, mas antes de fazer a pergunta, acho que da Clícia, né? A Clícia Nogueira, que chamo de Nogueira sempre, que fez essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para a gente depois entrar na pergunta dela. Não sei se o conceito já existia, as relações abusivas, as pessoas já conseguiam determinar esse tipo de comportamento ou esse tipo de abuso como estão sendo apontadas hoje, ou é algo que é moderno? Será que antigamente isso tinha uma outra denominação, tinha um outro nome, e hoje está sendo cada vez mais, não sei se os estudos se ampliaram ou as observações foram cada vez mais ampliadas para que isso venha a ser apontada como relações abusivas? Será que existe? Sei lá, depois eu faço outra pergunta, porque eu estou com uma outra pergunta aqui. É assim, vamos tentar conceituar, vamos imaginar como que é a nossa sociedade, Sérgio. Na época da minha avó, da sua avó, da avó de quem está assistindo, você acha que não tinha uma relação abusiva na qual o seu avô, às vezes, ele saía para beber, ou ele saía para ir para um bar, ou ele chegava e ele falava, como eu trago o sustento para dentro desta casa, você tem a obrigação de suprir a minha necessidade, você tem que estar aqui disponível para mim. Então, sempre teve. Só que hoje, graças aos avanços das redes sociais, as pessoas estão conseguindo demonstrar mais. Só que sempre existiu. A gente vem de uma criação onde o homem provê as necessidades e a mulher, ela cuida, ela ampara, tá? Então, a gente vem dessa conceituação antiga, que hoje tem se quebrado, principalmente com aqueles movimentos feministas, né? Que vão ao extremo, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que é extremo, Sérgio. Porque quando você está falando de extremos, você está falando de falta de equilíbrio. E o que é a falta de equilíbrio? É muito para um lado ou nada para o outro lado. Tá? Então, assim, respondendo para você, sempre existiu. Igual bullying. Bullying sempre existiu.
Né? Você pensa, o seu avô usava óculos e ia para a escola? Quantas pessoas não viravam e falavam, 4 horas? A diferença é, conceituando hoje, a gente tem nomes, tá, que se dão para os comportamentos, a gente tem leis que protegem esses comportamentos inadequados. Só que isso sempre existiu. E acredito que agora a tendência é que as pessoas, elas sabendo mais de como identificar uma relação abusiva, e que não é só num relacionamento afetivo, elas passem a demonstrar mais, entendendo que você ser vítima de um relacionamento abusivo vem carregado com você um sentimento de culpa, porque o abusador, ele faz com que você sinta-se culpado pelo comportamento inadequado. Então vamos pensar, por que não tinha divórcio? Porque a mulher que era divorciada, ela era mal vista na sociedade a ponto de não ter oportunidades. Como que você vai aceitar uma mulher separada? Uma mulher, que moral ela tem, que valor ela tinha? E aí quando ela começa a quebrar os paradigmas de que sim, ela pode ser divorciada, sim, ela pode trabalhar, ser uma mulher independente, a gente consegue romper com aquela ideia patriarcal, né, de que é o homem, é o pai que manda, é o pai só que sustenta, para a gente trazer uma conceituação de que, assim, as pessoas foram abusadas desde sempre. Hoje a gente só denomina. Legal. Agora eu vou ler uma primeira. Obrigado, viu, Carol? Pessoal, você que está chegando agora, vocês estão no quadro, você está no quadro entrevistando o professor Sérgio Chisoka, hoje recebendo a psicóloga Carol Mazon, tá? Que está falando um pouco sobre relações abusivas. Como eu disse, é o primeiro convite nosso para ela, mas ela vai voltar mais vezes, até porque no dia 20 ou 21 ela estará aqui de volta com o tema luto na pandemia, tá bom? Então, aproveitando que ela vai tomar uma água, já vou aproveitar que falar dos próximos convidados que nós teremos aqui. Semana que vem, segunda-feira, vamos receber aqui o Emanuel Nunes, que é o professor Emanuel, que vai falar sobre cuidados multidisciplinar em neonatologia. E depois a gente vai receber a Júlia é minha aluna de francês, a gente vai fazer um bate-papo aqui ao vivo, e na outra semana vai vir a Alexandra Carlini, que é fisioterapeuta, mestra também, que vai trazer o assunto sobre residência multiprofissional também, e depois vai vir a Dani Brito, que é fonoaudióloga, que vai trazer também vários conteúdos. Então a gente tem um extenso cronograma e você não pode perder nenhum convite, nenhuma live, beleza? Então, voltando com a Carol, a primeira pergunta, eu vou ler aqui, foi assim, por que é tão difícil identificar e sair de uma relação abusiva? Vamos lá. Porque o que está enraizado na nossa mente, no nosso inconsciente, tá? De que a mulher, ela é submissa. Tá? Então, isso vem da nossa criação, Sérgio. Vamos pensar um pouquinho. Uma mulher, quando ela começa a querer se desbravar, a sair de casa, qual é a conceituação? Qual que é o questionamento, geralmente, da família? Mas você não vai casar? Alguma coisa de errado tem com você. Porque você não está seguindo os padrões. Então, a primeira coisa é isso. Infelizmente, por mais que a gente, mulher, tá? Eu queria só fazer um parênteses aqui. Relação abusiva, nem sempre a mulher é a vítima, tá? Porque ela também pode ser agressora. É que é muito mais comum a gente ver mulher vítima e a gente vê muito pouco homem vítima. Mas isso existe também, tá? Principalmente quando a gente fala de relação homoafetiva. Então, voltando. A mulher, ela vem de uma idealização de que ela precisa ficar em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, dedicar-se, plantar, cuidar do jardim. Né? Enquanto o homem traz as sementes para serem plantadas e suprir, a mulher tem que cuidar do jardim para florescer. Essa é uma concepção que a gente tem aí antiga. Tá? Só que o que acontece, Sérgio? A mulher, ela tem conseguido ganhar mais espaço, sim.
tá? Mas, quando ela entra numa relação abusiva, quer seja ela afetiva, quer ser ela profissional, essa relação faz com que ela passe a apresentar sentimentos de culpa, questionando muitas vezes se o seu comportamento não é quem está despertando aquele comportamento inadequado do agressor. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o seu chefe, tá? Ele pediu para você entregar algo, tá? E você entregou da maneira que você compreendeu que você deveria ter entregado, tá? Ao entregar, ele vai virar para você e falar assim: você não faz nada certo. Você é incompetente. Nossa, mas o meu chefe falando isso de mim, né? Ao invés da gente questionar e debater, porque afinal de contas tem toda aquela questão, né, hierárquica. Eu preciso ter uma boa relação com o meu gestor, eu preciso desse emprego, eu preciso desse dinheiro, tá? Então assim, tá bom, amém. Só que daí eu saio de perto do meu chefe, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou me sentir culpada, eu vou começar a achar que eu realmente sou incompetente. Por isso que é tão difícil de você sair de qualquer relacionamento afetivo, de qualquer relacionamento abusivo. Porque esse fato de fazer com que o outro se sinta culpado, de que o outro se sinta incompetente, manipulado, é uma das características do relacionamento abusivo que faz com que a pessoa passe a não acreditar no seu potencial, em todos os aspectos. Tá? E aí por isso que ele começa a ficar inseguro, por isso que daí muitas vezes ele começa até a duvidar da sua memória. Tipo assim, o marido chega para a esposa, briga, tá? E aí daqui a pouco, quando eles entram na fase da lua de mel, né? Porque o relacionamento abusivo, ele tem fases, né? E a terceira é a da lua de mel, onde fica tudo lindo de novo. O abusador, ele faz um movimento, muitas vezes, tem vezes que são conscientes e tem vezes que são inconscientes, tá? Ele faz com que a pessoa... Eu ia perguntar isso também. Eu ia perguntar. Tá? Faz com que a pessoa duvide. Porque quando a pessoa vem e fala assim, nossa, mas era o mesmo que estava ontem me xingando e hoje está me trazendo flores? Sim, era o mesmo. Mas ela está tão adoecida psicologicamente que ela duvida, ela começa a duvidar das suas percepções e da sua memória. Por isso que é tão difícil, gente, sair desse relacionamento abusivo. Olha quanta coisa. A gente vem de uma história de que a mulher tem que se sucumbir sempre, tá? Você tem que falar amém, você tem que aceitar os relacionamentos, porque você precisa estar inserido em um grupo. E aí vem esse sentimento de que, nossa, eu sou ruim mesmo, eu sou incapaz, eu sou burra. Carol, e quando a gente fala, porque assim, acho que da mulher, isso é, como você está trazendo, esse conceito é bem, a gente entendeu. E quando a gente fala, por exemplo, entre amigos, porque assim, a gente de homem e mulher já tem uma relação ali que realmente a maioria das vezes a gente escuta, né? É muito falado. E entre amigos, por exemplo, essa relação entre amigos, relação entre vizinhos, relação entre irmãos, né? E como... a mesma pergunta, né? Como que funciona essa questão? Porque assim, os dois nasceram numa mesma família, os dois nasceram, talvez, as pessoas se conheceram no ambiente de trabalho, se conheceram na rua, e de repente uma começa a sofrer. E como que ela pode identificar? Ela acha assim, como que eu identifico que esse relacionamento, esse contato, essa conexão que eu tenho, eu estou sofrendo o abuso desta pessoa com quem eu me relaciono? Como que o indivíduo consegue... O que é muito legal a gente observar, tá? Você sempre tem que se questionar. Eu estou sendo espontâneo na minha relação? Ou eu estou pisando em ovos? A primeira coisa que a gente tem que passar a identificar, nesse relacionamento, com a minha amiga, com o meu amigo, eu posso falar tudo aquilo que eu sinto? Eu posso ser realmente eu ou não? Tá? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de demonstrar. Eu gosto muito de trazer exemplo, porque aí a gente se encontra muito nessa relação, né? Vamos imaginar que nós somos amigos, tá? Eu sou sua amiga, tá? E a gente tá
nesse relacionamento aí abusivo, tá? A gente tem, um dos dois aqui é o agressor e outra é a vítima. E aí você um dia vira para mim e fala assim, Carol, eu precisava que você me levasse, que você me emprestasse seu carro ou que você me levasse em tal lugar. Eu viro para você e falo, ai, Sérgio, desculpa, eu não vou poder, né? Eu tenho outro compromisso. Brincadeira, né? Toda vez que você precisou de mim, eu sempre estive à sua disposição. Esta é uma situação clássica que muitas vezes a gente acha que é absolutamente normal, tá? Mas é um indício, sim, de que tem algo que não está fluindo naturalmente, está começando a ser manipulado. Claro que a gente não pode levar tudo a ferro e fogo também, né, Sérgio? Eu brincar com você e falar, nossa, né, aquele dia eu dividi o meu sorvete com você, e hoje você não vai dividir o seu comigo? É uma coisa. Mas a partir do momento que realmente eu estou demonstrando uma insatisfação, estou te cobrando uma resposta que não é a partir daquela que você deu, mas que não me agradou, então é um sintoma de que essa relação pode estar começando a caminhar para um relacionamento abusivo. Ah, olha só. Gente, eu preciso mencionar uma outra coisa. Tem uma pessoa lá da Alemanha assistindo a gente. Guten Tag. Não sei qual assim se fala. Guten Tag, Good Morgen. Eu acho que deve ser assim em alemão, né? Seja muito bem-vinda, você que está lá da Alemanha. Pode compartilhar com os alemães, tá? Para que eles possam assistir a gente. Depois a gente traduz e nos ajuda com a tradução aí. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Carol, seguinte... daquilo que você estava falando, será que teria uma... talvez a pessoa pode acabar criando isso na sua própria mente também, se achar que está sendo abusada ou tem alguém a oprimindo com esse tipo de comportamento? É possível que isso ocorra? Porque assim, o inverso pode acontecer, porque assim, tem aquelas pessoas que vêm com esse poder que acabam exercendo sobre a outra, mas pode também acontecer que a própria pessoa se sinta inferior e talvez uma outra pessoa, uma terceira pessoa, identificar aquilo como uma atitude abusiva, ou sei lá, não sei se você está querendo entender, tipo, a própria pessoa se sente inferior à outra. Uhum. Isso também, como que a gente pode... É assim, nós estamos aí falando de uma outra questão, Sérgio. Porque Sim. nós temos a questão da autoestima, né? Que é aquilo que faz com que eu consiga realmente me colocar, que eu consiga realmente me inserir numa relação, tá? Agora, a partir do momento que eu, enquanto autoestima rebaixada, enquanto não confio no meu potencial, passo a querer manipular você, eu também estou abusando, mas não no sentido assim de, você não fez, mas olha, você não me entende, você não me compreende. Isso é uma relação abusiva? Sim. Mas também tem pessoas que se sentem inferiores a todos. Tá? Então, isso que a gente tem que entender. Tem aquele que vai manipular a seu favor a relação, mas tem aquele que vai ter, com todas as pessoas ao seu redor, uma necessidade de sempre querer mais. Tá? Então, por exemplo, eu te mando um bom dia no WhatsApp, mando para você, mando para a Jaque, que a Jaque entrou aí, tá? Mando para a Renata, e se um de vocês não me responde, eu começo a sofrer achando que eu não sou mais aceita por vocês. Tá? É um exemplo simples, mas é para a gente entender como as pessoas podem se sentir inferior às outras, tá? E tentar fazer com que isso seja a culpa de todo o sofrimento dela. Entendi. Obrigado. Gente, você que está chegando agora, você está no quadro Entrevistando, recebendo a Caroline Mazon, que é psicóloga, que tem um conteúdo assim, hoje só a primeira live,
Eu já estou fazendo a carteirinha dela, vou colocar aqui do lado para ela voltar mais vezes, tá? Lembrando que a Renata Reis, que está aqui, ela vai também estar aqui com a gente no dia 11 de fevereiro, se eu não me engano, numa segunda-feira, falando de currículos, como elaborar um bom currículo. Então, ela estará aqui com a gente. Eu vou receber a Luísa, que vai falar de processo seletivo. Gente, eu vou receber muita gente. A minha esposa está ali também assistindo a gente, tá, gente? Então, que bom. A minha editora-chefe, né, minha parceira, que me ajuda nessas lives, tudo que eu faço, ela que está me mandando as perguntas que vocês estão colocando aí para nós. Então, dando continuidade aqui, tem uma segunda pergunta, que é: qual o primeiro passo para sair de uma relação abusiva? Eu poderia estender um pouquinho mais. Qual o primeiro passo? Como fazer para sair de todas essas relações abusivas? Porque eu acredito que a pessoa pode estar sofrendo com várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes sofrendo em casa, sofrendo no trabalho, sofrendo com um amigo. Então, eu queria entender como fazer para poder sair. Porque acho que você já respondeu bastante perguntas, mas vamos lá. Como que a pessoa pode, primeiro passo para poder sair destas relações abusivas? Ó, uma coisa muito legal que você falou e que eu acho bacana a gente comentar aqui. Geralmente, deixa eu só explicar, a minha abordagem de trabalho é psicanálise, tá? Que é uma abordagem que faz uma interpretação mais profunda dos comportamentos, tá? Das memórias, das lembranças e das escolhas, tá? Então, geralmente, as pessoas elas tendem a buscar modelos parecidos de relacionamentos. Tá? Então, assim, eu vou buscar pessoas que tenham características parecidas. E sim, pode ser que a partir dessa minha escolha, eu acabe buscando relacionamentos no qual as pessoas são abusivas, agressivas, manipuladoras. Tá? Então, assim, é importante a gente tentar reconhecer qual é o padrão da minha escolha. A partir do momento que eu identifico qual é o padrão da minha escolha para relacionamento, eu posso começar a entender o porquê eu sofro ou não no relacionamento. Só que é uma coisa que dá muito trabalho, né, Sérgio? Porque se a gente não consegue nem responder numa entrevista de emprego quais são as minhas 3 virtudes e quais são os meus 3 defeitos, tá? Ou não virtudes, então você imagina você olhar para dentro de si, entrar no processo terapêutico sozinha, né? Um autoconhecimento, desculpa, não é processo terapêutico, tá? Um autoconhecimento e falar, nossa, olha o que eu tenho, o que tem de igual no fulano, no ciclano, no beltrano. Então é um processo muito difícil. Então, a partir do momento que eu começo a perceber que eu estou pisando em ovos, eu vou voltar a esse tema, porque é um dos temas que tem sido mais utilizado ao falar em relacionamento abusivo, tá? Se eu percebo que eu estou pisando em ovos em qualquer relação, eu preciso ligar um sinal de alerta de que alguma coisa errada tem. Só que o que acontece é a mesma coisa que você lidar com um usuário de substância. Você entra num processo de codependência, no qual aquela manipulação, ela faz com que você sinta-se tão inferior que você sozinho dificilmente consegue. Então, assim, primeira coisa, gente, percebi que em qualquer relacionamento, eu estou pisando em ovos, eu tenho medo de ser eu mesmo, de ser espontâneo, eu tenho medo de não ser aceito, eu estou me sentindo inferior, é um sinal de que alguma coisa não está legal. Tá? Eu tenho que entender se eu não estou numa fase legal da minha vida, na qual eu estou passando por problemas que fazem com que eu seja mais carente, mais fragilizada ou não. Eu realmente consigo discernir, identificar que é um relacionamento que está me tirando da normalidade. Então, entendendo, gente, qualquer comportamento em um relacionamento entre 2 pessoas, qualquer que seja este relacionamento, de trabalho, em casa, de namoro, de casamento, que quer seja, que eu não estou conseguindo ser espontâneo, que eu, ao tomar uma atitude, eu vou me questionar se eu vou agradar ou desagradar o outro, é o primeiro sintoma. A partir da identificação desse primeiro sintoma, o que eu preciso fazer? Pedir ajuda.
Porque dificilmente eu vou conseguir sair disso sozinho. Pelo fato de todo o meu contexto psíquico estar adoecido. Então, eu pedir ajuda. Mas eu vou pedir ajuda para qualquer pessoa? Não. Eu preciso ou buscar um profissional terapeuta, um psicólogo, tá? Ou, inicialmente, buscar alguém de que eu tenha um vínculo bom que me ajude a começar a pensar com mais clareza. O indicado é processo terapêutico, porque eu preciso, num processo terapêutico, conseguir entender o que me prende ali. Ou até porque eu sempre vou buscar esses comportamentos, ou esses relacionamentos. Tá? Não tem uma regra, mas existem orientações que a gente tem que dar, que são essas que eu falei para vocês. Legal. Pessoal, vocês estão gostando? Pode largar o dedo no coraçãozinho, não dói não. Pode largar ali, isso aí, tem que subir esses corações. Gente, seguinte, o quadro se chama Entrevistando. Enquanto a Carol toma uma água, eu preciso fazer o jabá. O que é o jabá? É o momento do quadro onde eu apresento os empreendedores, os amigos, colegas que têm desenvolvido pequenos trabalhos e grandes trabalhos. A Roma está ali assistindo, seja muito bem-vindo à live. Seguinte, gente, vocês estão vendo essa canequinha linda aqui, ó, minha carinha aqui. Ela é feita pelo SC Produtos Personalizados. Então, aqui a água muda até de sabor, então você pode adquirir a sua e personalizá-la. Outra coisa, falando aqui do meu amigo Yuri, que tem a empresa Inner, que vocês podem conhecer. O meu amigo Fiapo.com, uma loja de camisetas personalizadas, a melhor do Brasil. É só você colocar Fiapo.com, você personaliza da sua casa e ele encaminha para você. Não posso deixar de falar do empreendimento da minha esposa, ou se não, gente, ia dormir aqui no escritório, tá? Luna Artelier, tá? Luna Artelier, vocês podem acessar lá, ela trabalha com arte, tá? Vocês podem comprar também para ajudar, tá bom? Tamo junto. Outra coisa que não posso deixar de mencionar é o meu e-book que eu lancei depois da live. Você clica lá no link que tá lá no perfil, vocês vão poder acessar os meus trabalhos. Beleza? Gente, me esqueci de alguém? Acho que não. Vamos dar seguimento aqui. E você que quer divulgar seu currículo, seu trabalho, manda pra gente. A gente vai vai divulgar para você aqui. Carol, tem mais uma pergunta aqui. A pessoa perguntou assim, ó. Por que a lei não dá muito crédito para homens que sofrem abuso numa relação afetiva? Olha, eu acho que assim, a maioria das pessoas que buscam uma delegacia, né, geralmente para fazer essa denúncia do relacionamento abusivo, elas sentem-se extremamente expostas, porque infelizmente algumas relações ou alguns indivíduos, eles tomam a coragem de ir lá fazer a denúncia e aí quando precisa dar andamento, eles recuam por medo ou por dependência. Porque, ó, para vocês entenderem, gente, existem 3 fases, tá? Quando a gente fala de relação abusiva. Existe a fase da tensão, que a pessoa começa a demonstrar um comportamento mais agitado, tá? De que algo não está legal. Existe a fase da explosão, na qual você vai ou apanhar, ou você vai ser humilhado, ou você vai ser xingado, tá? E existe a fase da lua de mel, que aí passou tudo, tô de beijinho, tô de abraço e tá tudo lindo. Então, quando as denúncias são feitas, quando os pedidos de ajuda são feitos, geralmente é nessa segunda fase. Só que a seguir eu ganho flores, a seguir eu ganho um presente, a seguir eu ganho uma promoção, tá? Que fazem com que eu recue. Por isso que muitas vezes as pessoas que trabalham na delegacia, né, principalmente de defesa da mulher, tá? Que é o que a gente não tem uma delegacia de defesa do homem, né? Para questões de agressão em relacionamentos, e nem uma lei Maria da Penha para o homem. A gente tem tudo que defende a mulher, tá? Mas entendendo que o indivíduo, ao pedir ajuda, ele está tão envolvido naquela emoção que, por medo, por vergonha, por insegurança, muitas vezes ele recua, fazendo com que caia na descrença. E é uma pena, porque a gente não pode ter medo. Só que, Sérgio, é muito fácil a gente falar. Sabe, é muito fácil eu dar uma receita para dentro da sua casa, se eu não vivo dentro da sua casa. Então, o que eu preciso entender, tá? Eu preciso
que as pessoas que estão nos ouvindo e que multipliquem esse vídeo entendam que eu não posso ter medo de pedir ajuda, tá? E eu preciso entender que esta ajuda vai me tirar desse ciclo vicioso de escravidão emocional. Carol, obrigado, viu, gente? Ó, pode mandar pergunta e largue o coraçãozinho, pode largar o dedo ali, pode explodir os corações aqui, porque essa é uma live onde a gente conversando, vamos já abordar esse tema, né, agora, e a Carol vai voltar, não só nesse mês de janeiro, como eu falei, no final do mês ela vai voltar com luto na pandemia, tá? E ela vai voltar com outras lives em fevereiro, que a gente vai planejar. E como eu disse, outra coisa que eu esqueci de falar aqui, na primeira semana de fevereiro, teremos também uma live com a Nath, que é fono, e também na quarta-feira vamos receber uma profissional que trabalha com comportamento humano. Então, o tema vai ser por que você esquece de tomar seu remédio, tá bom? Então vai ser muito legal, você não pode perder, tá? Por que você esquece de tomar o seu remédio, tá? Tem gente que coloca alarme para lembrar de tomar o remédio. Então, coloca alarme para tocar, ó, lembrete para tomar remédio. Alarme para alarme, entendeu? Alarme para tocar outro alarme. Vamos lá, outra pergunta. E quando o relacionamento abusivo acontece na família, como sair dessa? Olha, primeiro, a gente tem que entender com quem. Se é com o pai, se é com a mãe, se é com o irmão, qual a idade da vítima, tá? Porque assim, o que é bacana a gente falar também, gente que não tem idade, tá? A gente pode estar falando de uma vítima de 4 anos, de uma vítima de 80 anos. Então, assim, qual é o perfil da vítima? Porque a partir do perfil da vítima, a gente precisa começar a entender a relação, tá? A gente lida com situações onde o pai abusa sexualmente da filha, né? E a filha, a partir de algumas literaturas, entre todos os problemas psicológicos que ela pode ter, ela pode, na sua vida adulta, passar a utilizar o sexo como maneira de conseguir afeto. Por quê? Porque foi assim que ela aprendeu na sua infância. Tá? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente precisa entender qual é o tipo de relação. Tá? É com minha mãe, é com meu pai, é com meu irmão, é com o meu filho. Tá? O que será que tem de errado nesse comportamento do filho? Por que a mãe às vezes sucumbe a todos os desejos do filho? Ou o filho sucumbe a todos os desejos da mãe? Ou a nora não consegue se relacionar com o seu parceiro por conta da sogra? Porque a gente pode falar de relação abusiva com a sogra também. Sabe aquela situação em que a nora e o filho não fazem o que a sogra quer? E a sogra fala assim, você vai me matar e a culpa vai ser só sua porque eu vou infartar e eu vou cair dura e morta aqui? É um indício de um abuso, de uma manipulação. Tá? Então a gente primeiro precisa entender. E se a pessoa depois quiser me perguntar no direct, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor esse contexto. Tá? Tem como sair? Tem. É difícil? É sofrido? Muito. Mas não é mais sofrido do que você já vive hoje. Porque o sentimento de liberdade que você tem quando você consegue resolver essa manipulação, essa dependência, não tem preço. Eu brinco que quando você começa a tentar sair de um relacionamento abusivo, você parece um passarinho com a porta da gaiola aberta, mas você não sai. E quando você realmente consegue entender, digerir e modificar a sua relação com o sofrimento, você vai sair. E aí não tem preço. Tá, eu recebi uma pergunta aqui. Eu vou ler essa, depois eu vou ler a outra. Penso numa situação que conheço onde os pais minam as oportunidades dos filhos para tê-los consigo, como pessoa consegue sair? É aquilo que eu falei para vocês, tá? É muito difícil, eu não tenho uma receita que eu possa dar. A gente precisa entender, tá? Qual é
projeção que esses pais têm nesses filhos e por que esses filhos entram num processo que a gente chama de contratransferência. O que é contratransferência? É eu entrar no papel que o outro quer que eu entre. Tá? Por quê? Tá? Porque desde pequeno eu fui criado com minha mãe falando que filho bom é aquele filho que só faz o que a mãe quer. Ou que filho bom é o médico, porque meu pai é médico e eu tenho que ser médico também. Ou não, se você sair da minha casa, se você for morar sozinha, eu vou morrer porque eu não dou conta de lidar com a ausência. Então, assim, o que a gente precisa entender é como isso acontece, o porquê isso acontece, desde quando isso acontece. E o que está gerando na sua vida para que você esteja num sofrimento tão importante. Porque você deve estar no sofrimento, porque quando você não tem voz, você não consegue falar, olha, eu quero pôr a blusa amarela simplesmente porque eu gosto, você está sofrendo. Né? Então, assim, Entendi, gente, legal. A minha orientação, se vocês quiserem me procurar, me chamar depois no direct, a gente pode estar conversando, mas um processo terapêutico é algo que vai fazer com que você se olhe e entenda por que isso está gerando tanto sofrimento. Legal. Pessoal, estamos chegando quase no final da nossa live, porque eu quero salvar essa live lá na parte principal do meu Instagram, porque todo mundo precisa ter acesso. Ela vai estar também disponível no meu YouTube, prof.cstuaca. Depois da live, se você clicar no meu perfil, tem um link onde que vai te levar direto no meu YouTube, vai ter um link lá, você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. E lá tem outras lives também que nós já tivemos. Aqui, tem mais uma pergunta aqui. Porque eu estou olhando o relógio para poder salvar, tá, gente? É possível, em uma relação, o mesmo indivíduo ser a vítima e o abusador? Você sabe que é muito engraçado, Sérgio, porque acredita-se que quem foi vítima vai se tornar abusador. Não é uma regra, tá? É aquele exemplo que eu dei de quando a filha é abusada do seu pai, que na concepção esperada é o objeto de amor, é aquele que vai dar afeto, vai dar carinho, vai suprir. E ele busca a sexualidade com a filha, e aí na vida adulta, na adolescência, ela entendeu, mesmo que de uma forma inconsciente, que para ela receber afeto ela precisa utilizar o sexo como instrumento. A gente também pode falar de um relacionamento no qual você foi manipulado, tá? E aí nos outros relacionamentos você passa a ser o manipulador. Dificilmente você vai conseguir ficar nesse jogo, tá? Hoje eu te manipulo, amanhã você me manipula. Porque a relação abusiva, ela vai ter sempre o agressor e a vítima, tá? Eu não vou ter dois agressores. Eu vou ter um agressor e uma vítima. Só que essa vítima, ela pode se tornar um agressor em outro relacionamento. Entendi. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live. Antes de perguntar aqui, pedir as últimas considerações da Carol. Outra coisa, eu vou colocar lá no meu Stories também uma caixa de perguntas. Então, vocês podem deixar lá e também vocês podem ter acesso. Vou colocar o link também do acesso direto para o Instagram da Carol, onde vocês podem mandar as perguntas, quem quiser também conhecer um pouquinho do trabalho dela. Aqui eu faço menção da nossa próxima também, palestrante, convidada, a Nath Fagotti, acabou de entrar aqui. Ela estará aqui com a gente no dia 1º de fevereiro. Então, gente, só temos convidados de peso nesse lugar, então vocês não podem perder. Semana que vem, não, sexta-feira, se der tudo certo, sexta-feira, dia 15, se der tudo certo, a gente vai receber o Marcelo Lobato, que é hipnólogo. Tá bom, gente? Então, a gente vai falar de hipnose aqui, ao vivo. Carol, quais seriam as suas últimas considerações? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Agora, já vou fazendo outra pergunta. Vocês gostaram da live?
Tá sendo legal? Tá bacana? Pode clicar no aviãozinho, pode compartilhar com seus amigos, convida todo mundo e de larga o dedo no coração, porque para que a nossa convidada volte mais vezes, ok? Se vocês gostaram, pode colocar joia, legal, bacana, fazer perguntas, menção, comentários, o que vocês quiserem, tá bom? Então, quais seriam as suas últimas considerações para quem está nos assistindo, para quem vai ver a live, para quem está nos assistindo da África do Sul, da Alemanha, do Congo, da China, de qualquer, até dos Estados Unidos, da galera que está aqui? Pessoal, o que eu acho que é muito importante a gente começar a entender nisso tudo, tá? Não existe uma receita, tá? Existem padrões de comportamento que são clássicos de um agressor, tá? Que vão fazer com que a pessoa esteja nessa relação aí abusiva, tá? E que ela pode começar a reconhecer. Então, pessoal, observem as suas relações, observem o quanto você consegue respirar aliviado ao lado de uma pessoa, tá? Nossa, eu consigo ser eu consigo ser espontâneo ou não, tá? É o primeiro passo para você levantar o alerta. Pode ser que eu esteja numa relação abusiva. Percebi que tem qualquer coisa errada, peça ajuda. Tá? Nós temos programas de terapia gratuitos, onde você pode achar online, você pode achar em escolas, né, em faculdade de psicologia, tá? Você pode estar procurando profissionais particulares também que vão te dar esse suporte. Mas busque ajuda, compartilhe o seu sofrimento, porque um sofrimento compartilhado é um sofrimento diminuído. E a gente não pode esquecer disso. Tá? E lembre-se, se você está no papel de vítima, você não tem culpa, tá? Você não é o culpado por estar no relacionamento abusivo. Você escolher voltar, você precisa entender o que te prende ali, tá? Mas você precisa primeiro se desvincular dessa concepção de que eu sou o culpado, eu sou o merecedor de sofrer. Não. Busque ajuda e busque entendimento de que você não tinha repertório ou você não tem repertório para lidar com essa situação. Então, não tá legal? Gente, me ajuda, por favor, tá? E assim, eu acho muito legal. A Clícia tá aí, linda, tá? A Andréia, a Sônia, Ruama, um beijo. Tem o pessoal aí que tá aí sempre com a gente, né? Que eu acho bem bacana estar podendo aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento com eles. E, gente, eu estou muito à disposição. Eu acho que é um tema, e esse tema, né, Sérgio, surgiu na nossa conversa segunda-feira, porque no domingo eu tinha assistido um filme que mostrava um relacionamento abusivo entre mãe e filho. E eu estava com aquilo na cabeça, pensando, eu falei, meu Deus, precisamos falar sobre isso. Porque as pessoas não reconhecem, as pessoas não veem que são vítimas, estão adoecendo cada vez mais. Tá? Mas é isso, gente, ó. Eu não atendo em consultório, mas caso alguém queira conversar, chamar um direct ou deixar nas perguntas aí com o Sérgio, eu estou à disposição. Carol, não sei como agradecer, porque assim, a gente tem conversado bastante em diversos assuntos, né? Que a gente tem uma troca e você sempre nos auxilia, né? Com conselhos, com dicas, orientações, tudo muito legal. Eu agradeço muito, foi muito esclarecedor, você trouxe um conteúdo que realmente rico aqui, muita gente com certeza aprendeu bastante coisa. E quem vai assistir essa live depois, eu tenho certeza também que vai aprender e vai compartilhar com outras pessoas. Então, como você já falou que você não atende, essa seria a minha última pergunta. Se a pessoa quisesse entrar em contato com você, como é que ela poderia fazer? Mas como a gente já combinou aqui, eu vou colocar depois também nas minhas redes, o seu contato para quem está aqui me seguindo, possa te acessar diretamente, mandar alguma pergunta e mensagem. Eu agradeço a todos que assistiram, que acompanharam a nossa live. Como eu disse, a gente sempre inicia a live com música e a gente termina com música. Então, tá tocando já o som. Eu vou agradecendo a todos. Lembrando, segunda-feira a gente vai voltar com o professor Emanuel e na quarta-feira também daremos seguimento. A Carol vai voltar com outros assuntos. Então, toda segunda e toda quarta-feira, inicialmente teremos lives aqui.
São diversos assuntos, você não pode se desconectar conosco. E outra coisa, obrigado, Ruama. Você também vai participar aqui com a gente, hein? Então a gente só precisa ajeitar a agenda aí para você vir participar com a gente na live. Então eu agradeço, Carol, muito obrigado, gratidão mesmo, tá? Então vou deixar o contato dela no link desta live, também daqui 1 hora. A live vai estar também no meu YouTube. Você pode clicar lá o link prof.cxtsuaca, copiar e mandar para os seus amigos. Gratidão. Quer falar mais alguma coisa, Carol, antes da gente fechar? Eu quero só agradecer a oportunidade, Sérgio, de estar podendo compartilhar os meus conhecimentos com você. Eu vi que, bastante gente aí está entrando, acompanhando, e muito obrigada. E nós nos vemos aí para a gente falar agora sobre o luto na pandemia, né? Que também é um tema que está gerando muito sofrimento nas famílias enlutadas. Verdade. Então, luto na pandemia vai ser na última semana de janeiro. Como eu disse, a gente está com um cronograma muito bom. Então, vocês não podem perder. Você está com dificuldade de elaborar um currículo. Como eu disse, Renata Reis vai trazer aqui um modelo de currículos bons. Vai ser na segunda semana de fevereiro. A gente vai ter também como se apresentar numa entrevista de emprego. Às vezes você tem essa dificuldade. Então, teremos profissionais que vão nos ensinar aqui. E muita coisa. Lesão de pele, como cuidar de alguém em casa. A Dani Godoy está aí. Oi, Dani, tudo bem? Que bom que você acompanhou aqui a nossa live. Gratidão mesmo. Então, gente, é isso. Não deixe de clicar lá no meu perfil, tem um link lá. E se você comprar meu livro, serei muito grato, tá bom, gente? Deus abençoe. Carol, muito obrigado, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Outra coisa, não esqueça lá de curtir e seguir a minha esposa, Luna Artelier, tá bom? Luna Artelier. E se você comprar algum produto lá, vai estar me ajudando. Tamo junto, Deus abençoe. Carol, gratidão. A gente se vê amanhã no trabalho, se Deus permitir. E a gente volta aqui com você semana que vem. Tamo junto. Tchau, gente. Gratidão. Até mais. Tchau.